Hoje vamos falar do FreeBSD virtualizado no Hyper-V Server do Windows Server 2012 R2. Nessa demonstração, vamos começar criando uma máquina virtual FreeBSD 10. Um destaque importante é que vamos armazenar a máquina virtual juntamente com o disco virtual. Isso é importante que você também faça dessa forma. Vamos utilizar a geração 1 com 512 de memória. Aqui um destaque muito importante, que não vamos utilizar uma placa de rede Legacy, vamos utilizar a mesma placa de rede que utilizaríamos caso estivéssemos virtualizando o Windows Server 2012 R2. Vamos especificar o disco, automaticamente já vamos colocar a ISO do FreeBSD 10. Vamos só fazer um teste, vamos checar a configuração da placa de rede para que isso fique muito claro, que é uma dúvida muito recorrente. Estamos utilizando um adaptador de rede da mesma forma que estivesse virtualizando o Windows Server ou o Windows 8. Vamos iniciar a máquina virtual FreeBSD e vamos começar o procedimento de instalação. O FreeBSD é uma distribuição muito conhecida, utilizada grandemente em empresas, seja em firewall ou servidores com outras funções. Um destaque importante aqui é a questão do mouse. Você está percebendo que eu consigo interagir com a máquina virtual e o meu host. Isso era uma grande dificuldade em versões anteriores, e graças aos drivers você já consegue fazer. Então já vamos começar a instalação. Aqui a gente já vai selecionar o nosso layout de teclado, vamos dar um nome para a nosso servidor FreeBSD, e o resto é procedimentos de disco. Agora o FreeBSD já vai começar a copiar os arquivos necessários para a instalação. E já estamos com o processo todo das cópias de arquivos. É importante lembrar que você utilize o FreeBSD 10.0. Você pode utilizar outras versões do FreeBSD, mas a partir da versão 10 é que nós já temos muitos drivers no kernel, ou seja, graças às contribuições da Microsoft no kernel do Linux, a gente já consegue ter muitas das funcionalidades que nós possuímos em outras distribuições Linux, como por exemplo a interação de driver de vídeo, mouse, como eu acabei de explicar, a questão de placa de rede, que é uma das grandes discussões, porque em versões anteriores você precisava fazer a instalação do FreeBSD sem o adaptador de rede. Percebam que anteriormente eu já setei um adaptador de rede da mesma forma que eu fosse instalar qualquer outra distribuição que seja suportada, ou então da mesma forma que você utilizaria uma VM Windows. Você não precisa fazer a instalação sem o adaptador de rede, e posteriormente era colocada uma placa de rede Legacy. Então, isso é fundamental que você realize o procedimento dessa forma, porque assim você terá melhor performance de rede, que muitas vezes era discutido anteriormente devido a não possuir o driver ou por algum procedimento não tão bem executado. O FreeBSD vai concluir a sua instalação. Eu vou agora colocar uma senha para o root. Olha só, aqui eu já tenho a minha placa de rede, ele já encontrou a placa de rede, percebam, nesse momento IPv4, e eu já vou setar o endereço IP fixo para esse adaptador de rede.
Vamos especificar uma máscara de rede aqui. E posteriormente vamos colocar o nosso gateway. Então percebam, é muito parecido, né, com instalação IPv6, não vamos utilizar. Então é muito parecido com a instalação de Windows, né? Você já vai lá, já seta o endereço IP. Aqui são configurações regionais, nada de diferente para quem já instalou o FreeBSD. Vamos então executar a instalação. Vamos aplicar. Ok. E por fim, vamos executar essas modificações. Vamos reinicializar, vamos rebootar a nossa máquina virtual. Um destaque importante é que quando reinicializar essa máquina virtual, a gente vai... Vamos parar a máquina virtual. A gente vai precisar remover aquela ISO que está atrelada à inicialização dessa máquina virtual com FreeBSD. Ok? Removemos a ISO e vamos então inicializar o nosso FreeBSD. Após concluir a inicialização do nosso FreeBSD, a gente vai mostrar algumas formas que você pode identificar se você já possui os drivers instalados. A gente vai fazer algumas demonstrações da conectividade de rede, bem como todas as informações importantes para você checar se a instalação do FreeBSD ocorreu normalmente. Nesse momento, apenas procedimento de inicialização do nosso FreeBSD. E vamos então logar na nossa máquina virtual. Ok, já estou com o nosso FreeBSD. Então, aqui um destaque importante, eu vou entrar no diretório boot kernel e através do comando ls-l, né, grep hv, eu posso visualizar nesse momento os drivers do meu Hyper-V. É importante que você realize esse procedimento e essa identificação. Agora apenas vou realizar outro comando para que eu possa visualizar o KVP Daemon. Observem que eu já tenho o endereço IP 9268.1.205 que eu setei durante a instalação. Vamos verificar a nossa conectividade. Vou testar aqui com o nosso gateway. Vejam, a conectividade de rede está ok. E agora vamos fazer uma outra demonstração. Vamos mandar desligar a máquina virtual. Percebam, né, que ela já está sendo desligada da mesma forma que eu desligaria uma máquina virtual Windows. Por quê? Porque eu já tenho serviços de integração nesse kernel. Isso é importante, né? Porque assim você consegue ter outras experiências, como por exemplo, eu vou checar aqui a data, né, da minha máquina virtual. E qual o procedimento que eu vou realizar? Percebam, eu vou alterar a data do meu host Windows Server 2012 R2. E o que vocês perceberão? Vocês perceberão que automaticamente a máquina virtual vai alterar a sua data sem que eu faça nenhum procedimento. Olha só, percebam, a data já foi alterada para o dia 17. Então, isso é algo muito interessante, mostra que os serviços de integração estão 100% funcionais. Vamos voltar à data, ok, vamos esperar e vamos executar o procedimento. Percebam. Então, com isso, nós finalizamos a nossa demonstração de FreeBSD no Windows Server 2012 R2.